Imagine você iniciar uma viagem, a chamada viagem dos sonhos, ir para um destino internacional e, próximo ao destino, você ser acusado de um crime que não cometeu. E aí começa aquele drama. Você tentar provar para autoridades de outro país que você não cometeu esse crime. Bom, essa história aconteceu com um pernambucano, cirurgião dentista, professor de odontologia, Ricardo Alves, que vai conversar um pouco mais com a gente agora e detalhar, de fato, o que foi que aconteceu. Professor Ricardo, seja bem-vindo. Felizmente, esse pesadelo a gente pode dizer que acabou e hoje nós podemos dar uma boa notícia a quem nos acompanha, não é isso? Ainda Foi bem. um mal-entendido, mesmo assim, esse mal-entendido durou alguns dias que lhe deram algumas dores de cabeça. Professor Ricardo, fique à vontade, como é que foi essa história? Obrigado. Eu estava indo para a Ásia, agora no dia 17 de fevereiro, eu saí daqui do Brasil para a Ásia com a companhia aérea Ethiopian Airlines, e ela faz conexão em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. De lá eu ia para Jacarta, na verdade. Não seria Jacarta meu destino final. Eu ia chegar em Jacarta, dormir um dia, e de lá eu iria para o Vietnã, que era o meu destino final, na verdade. Mas essa rota indo para Jacarta ficou bem mais barata, então eu optei por ela. Seria meu país número 30, eu iria conhecer o meu 30º país, na verdade, que acabou, seria Vietnã, acabou sendo a Etiópia. E, infelizmente, uma cadeia da Etiópia, na verdade. Né? Foi basicamente o que eu conheci na Etiópia. Então, nessa conexão, quando a gente sai de uma conexão internacional, tem que passar as bagagens de mão de novo por uma área de raio-x, né, para realmente conferir antes de ir para a área de conexão. Então, tem que passar por esse raio-x. Quando eu estava na fila, nessa conexão em Addis Abeba, passou um funcionário do aeroporto perguntando que iria para Jacarta. Então, eu levantei a mão dizendo que eu iria, achando que era algum problema no voo, algum meu voo tinha sido cancelado, ou algum problema em relação a visto, para checagem de visto, na verdade, que eu já estava com visto para a Indonésia, já tinha preenchido os requisitos de saúde que precisa para entrar na Indonésia, dado o coronavírus ainda está presente, então tem algumas coisas que a gente tem que preencher antes de chegar num país como esse. Alguns países internacionais, a Indonésia é um deles. Então, eu achei que era para isso. Então, me passaram na frente de todo mundo nessa fila do raio-x, passaram minha bagagem de mão, que eu estava com uma mala de mão, minha mochila, e passaram pelo raio-x. Depois de passar pelo raio-x, não tinha nada que eu não pudesse levar numa bagagem de mão, nas minhas malas, e me perguntaram se aquilo era só o que eu tinha no avião. E além da mala que eu despachei, eu realmente tinha despachado uma no avião, eu ia passar alguns dias viajando, só tinha aquelas duas malas de mão, realmente, uma mala de mão e a mochila. Aí, nesse momento, me apontaram uma bagagem, uma mochila que estava no chão, e perguntaram se eu tinha visto aquela mochila. Eu falei, a minha não. Aí confirmaram comigo, qual o seu assento? Eu falei, 30A, era uma saída de emergência no avião. E falaram, tá, mas essa mochila estava em cima do seu assento. Ah, mas eu não vi essa mochila, realmente não vi aquela mochila em nenhum momento do voo. E esse foi o grande motivo, na verdade, de eu ter sido envolvido nesse caso, ter achado uma mochila em cima do compartimento no avião, no meu assento. Uhum. E foi uma mochila que poderia ter sido colocada, na verdade, em qualquer momento do voo. Eu não sei quem tirou aquela mochila do avião e levou para lá. Eu não fui, eu não toquei essa mochila, nem vi essa mochila em nenhum momento do voo. Então foi assim que foi descoberto. E eles nem sabiam, eu também não sabia o conteúdo, claro, e eles até então não sabiam o conteúdo, só tinham passado pelo raio-x e visto que era um conteúdo diferente. Eu também não sabia o conteúdo, só depois que veio abrir. Depois que eu falei que não era minha e respondi algumas perguntas, pediram para se perguntar se eu lembrava quem estava do meu lado no voo. Quem estava do meu lado. Eu falei que lembrava. Aí eu descrevi quem estava do meu lado. No voo começou um nigeriano do meu lado, eu não sabia que era nigeriano até então, depois eu vim descobrir, tinha um nigeriano do meu lado, eu estava na janela, tinha um nigeriano do meu lado, e no corredor iniciou o voo com um homem, também nigeriano, eu sei que os dois estavam conversando, eu não entendi o que conversavam, que estavam falando na língua local deles, claro, e terminou com uma mulher o voo, na cadeira do corredor, na verdade, só não entendi o que aconteceu, porque eu não fiquei o voo todo acordado, porque era um voo de madrugada, né, é um voo que sai 1h30 da manhã de Guarulhos e vai chegar dado o fuso horário, chega lá na Etiópia 7 horas da noite. Mas, enfim, eu dormi durante o voo também, na maior parte do voo, na verdade, eu dormi. Mas eu lembrava quem estava do meu lado, não lembrava do outro homem que estava no corredor, mas a mulher também, eu não lembrava do rosto dela, mas lembrava como ela estava vestida e lembrava da tatuagem que ela tinha no braço. Aí a polícia pediu que eu olhasse na fila se eu reconheceria algum desses dois. Eu falei que olhei na fila lá e não vi ninguém que eu lembrasse.
E eles perguntaram sobre se fotos iriam, se eu reconheceria. Sabe? Foto eu reconheço, pelo menos o que estava do meu lado eu reconheci. E foi o que aconteceu. Me mostraram fotos, eu reconheci. E a mulher, o outro que estava no início do voo, eu realmente não lembro o rosto dele, nem lembro como estava vestido, nada que eu pudesse ajudar nesse sentido. Mas a mulher, pelo que eu descrevi, eles trouxeram também. Então, depois dessas perguntas iniciais voltadas para mim, trouxeram esse outro suspeito que estava do meu lado e trouxeram a mulher também. Aí, a partir desse momento, nos levaram para outra área do aeroporto. Aí foi então que abriram essa mochila pela primeira vez, que até então não tinha aberto. Aí, diante de nós três que estávamos na mesma poltrona, na mesma fileira do avião, abriram essa mochila e viram que tinha várias cápsulas de cocaína. Tinha várias meias, na verdade, amarradas, e dentro de cada meia tinha várias cápsulas de cocaína e tinha uns papeizinhos que eu acredito que deveria ser algum código, alguma coisa nesse sentido. Então, abriram todas essas meias e foram contando, deu mais de 90 cápsulas de cocaína, não consigo lembrar o certo quantos eram, eu acho que 97. E no momento posterior também pesaram na nossa frente, e eu vi que tinha 27, mais de 27 quilos de cocaína ali. Mais de 27 naquela mochila. Tanto que era difícil carregar. Tinha duas pessoas, dois seguranças do aeroporto carregando aquela mochila. Aí, quando abriram isso, continuaram perguntando. Eu sentia a todo momento, na verdade, que as perguntas para mim eu estava mais como um auxiliar ali, um testemunha. Não estava sendo acusado, eu não sentia as perguntas para mim nesse sentido, certo? Era mais se eu tinha visto aquela mochila, se eu tinha visto esses dois segurando essa mochila, que eu realmente não vi nada durante o voo, eles segurando, ou conversando, ou passando alguma coisa um para o outro. Tanto que a mulher foi liberada. E estava perto do voo dela, ali para a África do Sul. Perguntaram, antes de liberar ela, que estava em cima do voo, em cima da hora do voo dela, perguntaram: você viu ela segurando alguma coisa? Eu falei, não. Você viu alguém passando alguma coisa para ela, ou ela passando algo para alguém? Eu falei, não. Liberaram, conduziram ela até a área do portão dela e ela conseguiu embarcar para a África do Sul. Já eu e o nigeriano, não, nós ficamos. E até então estava bem tranquilo, que eu tinha 4 horas de conexão com o meu voo. Então estava achando que ia dar tudo bem para mim. Aí depois disso a gente foi para uma sala, foi pesar essa droga, fomos para uma salinha do aeroporto, entramos pelo país. Para entrar na Etiópia, brasileiro precisa de visto. Eu não tinha feito visto porque eu só ia fazer uma conexão. Então a gente passou direto por essa área daí, que precisava carimbar passaporte e tudo, mas como eu estava com segurança do aeroporto, passei direto. Pela Polícia Federal de lá, passei direto. Isso depois teve uma complicação para eu voltar, mas eu tinha que seguir a polícia na hora, da polícia do aeroporto, tinha que fazer tudo que estavam mandando e eu fui fazer. Então a gente foi para uma salinha, isso era sexta-noite, então a gente ficou numa salinha lá a noite toda, e sempre tinha 2 policiais inicialmente perguntando coisas para mim e para o outro nigeriano. As perguntas para eles sempre eram mais incisivas, tipo, fala aí, essa mochila é sua, algo desse tipo. E para mim era porque eu estava viajando. Eu falei, eu gosto de viajar, seria meu 30º país. Perguntaram porque eu viajava tanto, eu falei, eu gosto de viajar. Porque eu tinha escolhido essa rota de ir para Jakarta, de ir para a Indonésia, depois ir para o Vietnã, eu falei, porque ficou mais barato para mim. E perguntaram a minha profissão. Eu falei que era de cirurgião dentista, e eles pediram se eu tinha como comprovar. Eu disse que sim, estava com a minha carteira lá de cirurgião dentista também, ainda bem para a minha sorte. Acho que parte disso foi muito bom para mim. Então, eu mostrei lá a minha carteira, enfim, fiquei nessa salinha toda a noite da sexta-feira, até amanhã do outro dia. Aí, por volta de 8h30 da manhã, 9, foi que a gente saiu lá do aeroporto, dessa salinha do aeroporto, e fomos para a Polícia Federal. Com alguns policiais do aeroporto, nos levaram para a Polícia Federal de lá, fora do aeroporto. Eu chego lá, mais uma vez pergunta se eu tinha visto esse nigeriano ou alguma outra pessoa com essa mochila. De novo, mais uma vez, falei que não. Só falei que ele estava do meu lado no início do voo. Basicamente, eu lembrava e vi que ele estava conversando com outro nigeriano, que eu acredito ser nigeriano também, durante o início do voo, e quando terminou o voo, com uma mulher. E que em determinados momentos do voo, quando eu fui ao banheiro, lá no final, na gala do avião, eu vi ele conversando com outras pessoas também, mas nada de suspeito para mim. Assim, eu não entendi o que ele falava, eu estava falando na língua dele. Mas basicamente foi isso que eu falei. O tempo todo repeti essa história, que eu acho que eles estavam querendo que ele entrasse em contradição para ver se tinha alguma coisa, mas eu não entrei em contradição, porque eu falei basicamente o que eu vi. Só foi isso que eu vi a respeito. Mas aí foi se desenrolando a história, pediram para a gente ir para o hospital, tirar uma radiografia do estômago para ver se tinha alguma cápsula de cocaína no meu estômago ou no dele. Aí, nesse momento, a gente já foi algemado pela primeira vez, até então não tinha sido algemado. Nesse momento, eu fui algemado e já comecei a achar que a coisa era mais séria. Eu não estava mostrando resistência a nada, eu estava super calmo. Eu realmente não estava achando que isso ia preso em momento nenhum. Estava muito calmo, sem mostrar resistência a nada. Fui, nesse momento, precisei ser algemado, aí eu comecei a ficar assustado.
Então, a gente foi conduzido para o hospital, um carro algemado, eu algemado junto ao nigeriano, e eles voltaram com polícia armada, né? Nesse momento, eu comecei a ficar assustado. Mas a ideia deles é, se não tivesse nada no meu estômago, ou do nigeriano, nós seríamos soltos. Então, no raio-x, na radiografia, não mostrou nada no meu claro. E no estômago do nigeriano também não mostrou nada. A gente voltou de novo para a Polícia Federal. Nesse momento, apareceu o chefe da polícia do aeroporto e começou a me questionar. Meu inglês não é perfeito, não, mas eu consigo me comunicar, mas o inglês deles é péssimo. Então, esse chefe do aeroporto, eu não entendia nada que ele falava, o inglês dele é terrível. E ele se irritava, era uma pessoa naturalmente irritada, mas ele deu para perceber que era uma pessoa naturalmente irritada, mas ele se irritava muito fácil. Então, ele começou a perguntar, eu não entendi exatamente o que ele falava, mas eu respondia lá, pedia para ele repetir, pedia para repetir de uma forma diferente ali a pergunta, reestruturar para ver se eu conseguia entender. Eu estava respondendo, mas ele meio que estava sem paciência já para mim. Então, eu senti que foi ele meio que empurrou para os policiais federais que me prendessem. Então, depois disso, foi que eu percebi que ia ser preso. Na verdade, até então, percebi que eu senti que eu ainda estava como mais auxiliar ali do caso. Aí, quando eu percebi que eu não ia poder viajar, seguir viagem, eu perguntei, eu vou ficar aqui? Que eu estava na sede da polícia, numa salinha lá, então eu achei que tinha algum lugar tipo a sala do aeroporto que eu passei a noite. Se eu vou ter que ficar aqui, que se for o caso, eu fico no país, mas eu pago um hotel, eu fico aqui esperando para ajudar no caso, mas eu não quero ficar aqui igual eu passei a noite no aeroporto. Eles falaram, não, você vai para a cadeia. Aí caiu a ficha que eu iria para a cadeia de verdade, passar um tempo, que é uma cadeia provisória, é uma cadeia até se julgar os casos, definir quanto tempo vai ficar, para poder ir para uma cadeia definitiva. Bem, aí já caiu, minha ficha caiu de vez, aí foi a parte de fichamento, perguntar, sei lá, endereço, profissão, nível de formação educacional, e eu senti que o pessoal da Polícia Federal de lá estava meio não querendo me deixar ali. Eles percebiam que eu não tinha muito a ver com o caso, com o jeito que eu falava, e também com base na minha formação, porque é muito pouco que se paga. Depois eu fui descobrir que na cadeia eu conheci 2 brasileiros que realmente estavam presos por tráfico de drogas, que realmente fizeram isso. E o que eles iriam receber é R$ 6.000. Eu não sabia quanto se recebe, mas eu imaginei que era um pouco mais. Mas é R$ 6.000 que se recebe para fazer isso. Basicamente, a média, pelo que eu entendi. Os 2 iriam receber cada um 6.000. Então, eu não ia fazer, primeiro, não ia fazer isso nunca na minha vida, fazer tráfico de drogas, e muito menos por esse valor em questão, eu nunca faria isso. Então, acho que eles meio que perceberam isso. Mas como policial do aeroporto meio que empurrou para que eu fosse preso, então eu acho que foi o que aconteceu. Eu acabei sendo preso, fui fichado, depois fui fazer um inventário, eu acho, não sei se o nome é esse, fui fazer um inventário das coisas que eu tinha na minha mala de mão, né? Na minha mala de mão, na minha mochila, quanto dinheiro eu tinha, claro, ficar com dinheiro, ficar com meu celular, então anotaram tudo que eu tinha, depois me entregaram tudo bonitinho, não faltando nada, quando eu saí da prisão. Às vezes fazem tipo um inventário de tudo que você entra na prisão. E isso já era quando eu fui entrar na prisão, esse processo todo demorou o dia todo, só vim entrar na prisão por volta das 5 da tarde. Claro, não me deixaram entrar com nada, nem para me escova de dente, né? Eu sou dentista, então isso para mim foi mais um sofrimento extra, que eu não podia nem escovar os dentes ali no primeiro dia. Entrei só com uma roupa, ainda consegui pegar um casaco, a roupa que eu estava, um casaco, e troquei o sapato por uma sandália que estava na minha mala de mão. Mas eu imaginei que a cadeia seria um pouco mais tranquila, tipo, imaginei minhas celas separadinhas, um pouco mais arrumadas. Mas não era o caso, não. Quando eu entrei, é bem aquelas cadeias que você vê em filmes, sabe? Aquelas que, ruins, cheia, lotada, quando eu entrei, eu tive um choque. Para minha sorte, já tinha um brasileiro, quando eu entrei, já perguntaram de onde eu era. Aí eu falei que era do Brasil, já vi um brasileiro meio que me abraçou e disse, ele tá com a gente, tipo, algo desse tipo. Me levou até o outro brasileiro que estava lá também, já na cela, então eu fiquei junto com eles. Mas, tipo, uma cela super lotada, esses brasileiros realmente me ajudaram demais, eu estava naquele momento, que se eu estivesse naquele lugar, sozinho, as pessoas lá também não falavam inglês muito bom, também ninguém iria me entender muito bem, sabe? Então teria sido um pouco mais difícil esses brasileiros realmente me ajudar. Nessa cadeia, ao contrário do que eu pensava que era uma cadeia, que aqui no Brasil, pelo menos eu acho que é desse jeito, você precisa pagar por tudo. Em relação à comida, eles só oferecem para você, no café da manhã, pão, que não vem quentinho, claro, né? Vem bem frio, duro, sinal, dentro de um saco, e chá. No almoço e no jantar, a única coisa que oferecem é arroz, só isso. O resto você pode comprar. Você pode comprar sua escova de dente, por isso não me deixaram ficar no primeiro dia com ela. No segundo eu consegui ir lá e pegar. Consegui pedir e me deram minha escova. Mas tem alguns remédios também meu de uso constante, que ainda bem me deixaram ficar com eles, sabe, no primeiro dia. Alguns não me deixaram pegar todos, me deixaram pegar só alguns e colocar num saquinho. Então entrei com eles.
Mas comida lá você tinha que pagar, assim, além dessa que eles davam, qualquer uma ou outra você tinha que pagar, tipo macarrão, ou sanduíche que tinha até pizza, na verdade. Mas tinha que pagar, o problema foi que não me deram nenhum dinheiro, não me deixaram pegar meu dinheiro. Eu estava com dinheiro, mas não me deixaram pegar, então eu fiquei sem nada ali. Então, nos primeiros dias, basicamente, eu fiquei à base de pão e água e chá, sabe? E alguns outros presos depois começaram a ajudar, sabe? Os presos tinham meio que um sentido de comunidade ali que dividiam as coisas que eles compravam. Mas eu estava também meio sem querer comer, né? Depois de um choque todo desse de estar na prisão, que era extremamente sujo. A cela super lotada, tinha 20 pessoas deitadas em colchonetes lá, colchonete fino, né? Claro. Tanto que eu entrei lá no sábado, domingo eu já acordei com a garganta diferente, segunda eu estava péssimo. Tipo, acordei com algum começo de pneumonia, ou bronco-pneumonia, algo do tipo. Eu estava sem conseguir respirar direito, tossindo muito e com febre. Porque estava frio também, eu não sabia qual a temperatura de lá, porque eu não tinha pesquisado nada a respeito. E estava bem frio. Estava bem frio lá na Etiópia, estava bem frio. Então, a cela, além de frio, eu estava no chão, no colchonete fino, então isso se juntou. E eu ainda estou um pouquinho meio estranho em relação à minha saúde, mas eu fiz, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, que é onde eu moro atualmente, eu fiz tudo que era teste lá no hospital, fiz tomografia, e pelo menos está tudo bem no meu pulmão. Vou continuar tossindo por um tempo, mas não teve alguma complicação maior, não. Então, o risco foi mais, para mim, foi mais a saúde psicológica, né? Que eu tive ali que conter, foi a primeira vez que eu me vi numa situação daquela, então, tentar conter, para não ficar, para não me descontrolar de dentro, porque realmente se eu me descontrolasse, eu acho que teria sido muito ruim para mim, que todo momento eu fiquei muito calmo, muito calmo. Tentei, pelo menos, ficar assim, não pensar. Mas as notícias que vinham para mim, desses brasileiros relatando para mim as histórias, era que eu, pelo menos, ficaria ali uns 15 dias, sabe? Porque, assim, primeiro, na primeira audiência, meio que você vai mostrar ao juiz relatar como é seu caso no geral, dar uma estrutura para ele entender o que é o caso. Então, depois disso, vem mais 15 dias de investigação. Então, eu imaginei que pelo menos 15 dias eu ficaria naquela cadeia, que era extremamente sujo, o banheiro, prefiro nem falar. Sabonete não davam pra gente, não dava toalha, tudo isso tem que ser comprado, e como eu falei, eu estava sem dinheiro para nada, deixa eu usar. Enfim, estava numa situação não muito legal ali. Mas, na segunda-feira, na minha primeira audiência, eu fui preso oficialmente no sábado, na segunda-feira foi a minha primeira audiência. Me chamaram para ir de manhã, me chamaram várias pessoas, na verdade, para ir para uma audiência na segunda-feira de manhã, e eu fui nesse porrinho, de novo algemado, né? Mais uma vez fui algemado e segui para esse lugar da audiência. Isso era de manhã da segunda-feira. E não deu tempo de fazer a minha audiência. Então, eu voltei para a sede da Polícia Federal onde eu estava preso, voltei, e a promessa era que eu iria na tarde fazer de novo a minha audiência. Tentar fazer minha audiência no sábado, na segunda tarde. Porque eu não acreditei muito, não, que eles ficavam muito dizendo essas coisas. Ah, tá, amanhã ou mais tarde, nunca acontecia as coisas. Mas, a minha sorte, não. À tarde chamaram de novo e eu fui para a audiência da tarde. Quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu tive contato com a Embaixada do Brasil. Que assim, desde o sábado, quando eu fui preso, lá a Polícia Federal ligou para a Embaixada do Brasil, tem um telefone de emergência, passou as fotos do meu documento de identidade e da minha carteira de dentista, e eles já estavam cientes do meu caso. Mas até então ninguém tinha feito contato comigo, então eu estava meio com medo, achando que eu ia ficar sozinho nessa audiência, que não tinha nem advogado nem nada. Mas, para minha sorte, quando eu cheguei nessa audiência na segunda tarde, já estava a moça da embaixada, que realmente me ajudou muito, não só nesse momento, mas posteriormente também, e a Polícia Federal, de lá, um representante da Polícia Federal que estava no sábado, quando eu fui preso. Aí ela me disse, calma, a primeira coisa que ela me falou foi, tenha calma, você vai ser solto, que a Polícia Federal já viu que você não tem nada a ver com o caso, já trouxeram uma carta para o juiz, aí já deu uma aliviada. Eu estava imaginando que eu ia fazer essa audiência para mostrar qual era o meu caso, para ela me passar 15 dias de investigação para tentar me defender. Mas nesse momento ela já falou isso, que eu iria ser solto, e tinha representante da polícia lá, e que eu iria ser solto nesse dia mesmo. Foi o que aconteceu. Ela falou que para o juiz eu só precisava falar que eu estava ali por engano, que era o caso, e que eu queria sair da cadeia. Então, e que eu não queria mais participar como não réu, como, sei lá, ajudar na investigação. Eu não queria mais ajudar na investigação, senão eu teria que ficar preso. Eu falei tudo isso e fui libertado. Então, na segunda-feira, o juiz já me libertou. Eu só não consegui sair da cadeia na segunda-feira porque estava meio tarde. Já era final da tarde e tinha uma parte burocrática ali para resolver. Eu tive que pagar aproximadamente $100 para conseguir sair também. Esse processo, eu tive que pagar $100. E só consegui sair no outro dia.
que já era tarde e não dava mais tempo de resolver essa parte burocrática. E no outro dia também, demorou um pouquinho, imaginei que eu sairia de manhã, mas demorou um pouco. Foi uma parte mais que eu fiquei ansioso muito mais nessa terça-feira do que nos outros dias, que eu sabia que ia sair, imaginei que de manhã, mas começou a passar o dia, ninguém ali me chamava, e eu comecei a ficar ansioso nesse momento, que deu alguma coisa errada, vou ter que continuar preso aqui, demorou, mas por volta das 2h30, 3 horas me chamaram, porque estava sem noção de hora, que lá não tinha relógio, claro. Me chamaram e a moça falou da embaixada, Rebeca, que ajudou mais, que o problema lá é que, assim, quando você entra na cadeia lá, eles contam tudo que você tem dinheiro, bonitinho, depois ele devolve. Só que a norma deles é devolver na moeda local deles. Isso, para mim, depois não serviria de nada. Eu teria que trocar no aeroporto por dólar e eu iria perder muito dinheiro nessa conversão. E ela estava lutando lá com os policiais para que eu conseguisse tirar meu dinheiro no formato original que eu levei. E ela conseguiu isso. Então, eu consegui sair da cadeia, umas 3 e alguma coisa da tarde, depois de dar mais um depoimento na polícia, falar que eu não queria continuar ali ajudando no caso, que eu não tinha mais nada de novo para falar, que eu realmente não teria mais nada, não tenho mais nada diferente para falar. Aí eu consegui sair da cadeia na terça-feira só, então eu fiquei preso oficialmente de sábado até terça, sem contar a sexta-feira à noite, que eu passei toda numa salinha lá do aeroporto. Quando eu saí, eu achei que estava tudo bem, que eu ia poder voltar para o Brasil, eu cheguei até a pensar, cogitar, continuar a minha viagem. E por Vietnã, já tinha perdido alguns passeios, já tinha perdido alguns voos, mas eu considerei a ideia de continuar a minha viagem. Mas a moça da embaixada, a Rebeca, me falou que o policial do aeroporto, que tinha me levado para lá no sábado, ainda queria que eu permanecesse como réu do caso. Então, eu não poderia sair do país ainda. Certo? Mas essa. Aí eu fiquei preocupado, achando que eu ia ter que voltar para a prisão, mas ela falou que não, me levou na embaixada lá, eu conheci o embaixador do Brasil, conversei com ele. Eu não estava completamente livre, não poderia sair do país, mas eu já pude ficar no hotel. Claro, ainda bem, isso para mim foi uma alívio. Eu achei que eu precisaria continuar preso. Mas não, precisei voltar, só voltei pro hotel. Fiquei no hotel que a embaixada me indicou. Eu que paguei esse hotel também. Ainda passei 3 dias lá para conseguir sair do país. Foi 3 dias preso, mas 3 dias no hotel que eu não conseguia sair até então. Então, a embaixada ficou resolvendo isso. Minha mala Etiópia perdeu. Até eu cheguei no Brasil sábado, ainda não estou sem minha mala despachada, eles perderam minha mala. Que a regra é quando um passageiro não embarca no avião, eles tiram sua mala. Eu deveria ter ficado minha mala na Etiópia, mas minha mala parece que seguiu. E da última vez que me falaram, minha mala estava em Bangkok, na Tailândia. Não sei o que ela estava fazendo lá, mas estava em Bangkok, na Tailândia, minha mala. E outro problema também é que a Etiópia não queria pagar, ou me realocar no voo para voltar para o Brasil. Eles queriam que eu pagasse. Queria que, além de não ter me levado para o meu destino final, queria que eu pagasse agora para voltar para o Brasil. E o valor não era muito legal, não, era bem alto, era $2.225, isso dava por volta de R$ 12.000, fica perto de R$ 12.000 com taxas que eu iria pagar no cartão. Eles não queriam me deixar voltar sem precisar pagar, queriam que eu pagasse para voltar para o Brasil. Aí a gente estava junto à embaixada nesse momento, a gente foi para o órgão central, ainda maior da Ethiopian Airlines, lá a moça da embaixada, a Rebeca, explicou o caso. Eles pediram que a Polícia Federal, que tinha me apontado como inocente, mandasse uma carta explicando que eu realmente era inocente para que eles pudessem me realocar no voo. Então, só na sexta-feira foi que eu consegui sair. Na hora de sair, mais um sustinho, como eu não tinha oficialmente entrado no país, né, que ninguém queria pôr meu passaporte, eu não tinha visto, teve mais um probleminha para conseguir sair do país, eu tive que pagar um visto, lá se foi mais $50, pagar um visto para eu conseguir sair do país. Então, basicamente, a história que eu passei na Etiópia foi essa. Eu passei uma semana na Etiópia, consegui na sexta à noite. E vim sair, o voo sair do Brasil, sair para o Brasil, para São Paulo, sai às 9h50, horário local, claro. Então, eu passei uma semana na Etiópia, basicamente preso. Assim, quando eu fui para o hotel, eu poderia sair. Quando eu passei os 3 dias no hotel, eu poderia sair. Mas eu fiquei assustado, né? Como se sabia que tinha um policial do aeroporto que estava na minha cola, querendo que eu ficasse preso. Eu comecei a ficar assustado, então eu não saía do hotel sozinho, eu fiquei basicamente no hotel. Só saía junto da embaixada para fazer alguma coisa que eles solicitassem, para ir no aeroporto, ou alguma coisa. Então foi isso que aconteceu. Mas eu consegui voltar para o Brasil na sexta de manhã, cheguei aqui no horário local em São Paulo às 4 da tarde. Como eu moro aqui em Florianópolis, eu ainda aí fui explicar da minha mala, né, pegar os papéis comprovando que a minha mala não tinha chegado comigo. E fui tentar falar no escritório da Etiópia, lá no aeroporto, se eles podiam me realocar no voo para Florianópolis. E o meu destino final é Florianópolis. Atualmente eu moro aqui.
E o voo chega em São Paulo, no aeroporto internacional. E a Etiópia falou que não poderia me realocar, que eu teria que resolver sozinho mais essa. Tá bom. Tá, então, diante de tudo o que eu tinha passado, seria o mínimo ter que pagar uma passagem nova. Então, para Florianópolis, eu cheguei sexta-feira, em São Paulo, mas para Florianópolis eu só voltei no sábado. Foi quando a passagem estava com um valor mais legal para viajar. Eu cheguei aqui no sábado, fui em hospital e fiz lá o que precisava para ver como é que estava a minha saúde geral. Ô, Ricardo, você respondeu várias perguntas que eu ia te fazer, como, por exemplo, do teu estado emocional no momento lá da abordagem policial, porque a gente que trabalha com jornalismo, sempre que chega essas informações, aqui em Recife, por exemplo, a Polícia Federal atua bastante nesse segmento de combate ao tráfico internacional de drogas, que você sabe muito bem que aqui é uma porta de saída para a Europa bastante importante. Então, e sempre que a gente conversa com a Polícia Federal aqui, a informação é no mesmo sentido. Aí encontrei um suspeito, ele estava em atitude suspeita, ele estava muito nervoso, né? A gente foi conversar, ele entrou em contradição, mas você não apresentou nenhum desses sinais. Você não estava nervoso, você não entrou em contradição, você se colocou disponível a colaborar com as autoridades, não é? Mas você teve o seu passeio, a sua viagem frustrada, né? Você não foi até o seu destino final, você, como já disse também, é um viajante, você gosta de viajar, você iria viajar, ia conhecer o seu 30º país, não é? Mas você voltou. Já que você trouxe um relato bastante completo, eu queria que você me dissesse agora, para a gente encerrar nossa conversa, se você pretende, de alguma forma, acionar juridicamente o governo da Etiópia, a empresa aérea, para você tentar, pelo menos, ressarcir os custos que você teve extras, ou se você também pretende, de alguma forma, buscar alguma reparação moral pelo que você passou, Ricardo. Preciso falar com um advogado ainda de direito internacional para saber a quem eu vou direcionar. Na verdade, eu acho que tem que direcionar para os dois, para o governo da Etiópia, por isso essa reparação moral, e a Etiópia Airlines também, porque minha mala não chegou, eles não quiseram me pagar passagem, porque queriam que eu pagasse minha passagem para voltar para cá, fora todo o estresse que eu passei, eu tive que passar por mais essa quando eu saí da cadeia, esperar um tempo, a Etiópia não queria me realocar sem pagar, depois a embaixada conseguiu isso, mas tudo isso foi uma fonte de estresse muito grande, e arrumar assim 12 mil reais em cima da hora para comprar uma passagem não é muito fácil. Claro que eu daria um jeito de fazer, se fosse o último caso, claro que eu daria um jeito de conseguir isso. Com a minha família e com meus amigos eu ia conseguir isso aí. Mas foi um estresse grande você ficar nessa dúvida se conseguiria voltar. Sair da cadeia, tá. Aí depois passei um tempo sabendo que esse policial me queria preso. Então, fiquei mais esse estresse sem poder sair do país. Então, realmente, pretendo acionar a justiça para ver como isso aí pode ser reparado. Porque, fora a parte financeira que eu perdi, porque eu perdi uma viagem, alguns hotéis já não consegui cancelar, porque já estava em cima da hora, já tinha passado a data, inclusive, da minha hospedagem no hotel, então não consegui cancelar. Passagens aéreas internas lá, porque, assim, como eu falei, eu ia chegar em Jacarta, na Indonésia, e para ir para o Vietnã. Então, esse voo, Jacarta, Vietnã, ida e volta, eu perdi, não foi muito barato. Os voos internos no Vietnã também eu perdi, que eu já tinha comprado alguns, que eu ia começar de norte até o sul do Vietnã para conhecer, e tudo isso aí eu perdi. Então tem essa parte financeira, que eu pretendo pelo menos reaver ela, e tem esse reparo moral também, que eu acho que é o certo fazer, porque esse susto que eu passei, e essas humilhações que eu passei por estar num estado que eu não estava preparado, que eu não estava merecendo sofrer por aquilo, eu realmente pretendo que tenha alguma reparação, ao menos financeira. Eu estou bem, assim, nesse momento, mas eu sei que daqui a algum tempo vai vir a parte do estresse, o estresse pós-traumático vai aparecer em algum momento. Até agora não, eu acho que não tive tempo, estava com meus amigos, estava conversando, mas que esse estresse pós-traumático vai aparecer em algum momento, eu estou ciente que vai. Para a gente finalizar, Ricardo, você relata muito bem que alguém colocou essa mochila ali no bagageiro e a gente sabe muito bem como é que ocorre isso em todo avião do mundo, né? Você Certo? senta ali e você não sabe o que é que tem naquelas mochilas, cada um coloca a mochila do jeito que quer, não tem uma orientação, uma disposição. Esse lugarzinho aqui é da poltrona tal, do assento tal. Não tem isso. As pessoas podem sentar nas últimas poltronas, mas colocar as mochilas nos primeiros bagageiros, não é? Mesmo assim,
Você daria hoje uma orientação, uma dica para que outras pessoas não passem pelo drama que você passou também? Sim. Minha orientação seria que, assim, ainda bem tive muita sorte que ninguém colocou nada dentro da minha mochila, que aí se tivesse colocado diretamente para eu provar, seria muito mais difícil. Eu certamente estaria lá ainda, e talvez fosse julgado e preso realmente. Mas usar, tipo, mochila que sempre perto de você, que tenha cadeado, tranca, alguma coisa que ninguém possa colocar nada dentro dela, porque se tivesse alguma coisa também seria um problema. Algumas companhias aéreas e rotas devem ser evitadas. Essa minha rota que eu peguei, depois que eu estava lá, que eu conversei com o jornalista e conversei com o pessoal da embaixada, é uma rota clássica de tráfico de drogas para África. Então, essa rota Brasil, São Paulo, Addis Abeba, é uma rota clássica de drogas, eu não sabia disso. E quando eu fui comprar essa passagem, eu não sou um viajante sem experiência, eu já viajei algumas vezes. Então, eu pesquisei a respeito da companhia aérea, segurança, serviços, e, assim, a companhia aérea em si, do que ela está viajando, ela não é ruim. Mas saber que ela é uma rota de tráfico de drogas e saber que pode acontecer isso que aconteceu comigo, a primeira coisa que eu indico é não voar por ela, que você pode ser preso sem ter feito nada. E quando for voar em qualquer outra companhia aérea, em qualquer outro tipo de viagens, usar tudo que é for mala trancada. Se puder ficar com a sua bagagem de mão, assim, mochila com você, o tempo todo do voo ainda é mais seguro ainda. E mala de mão sempre trancada. Até a sua mala de despachada também. Na verdade, eu estou com medo da minha mala despachada, que ela ficou, eu não sei como é que ela está. Ela está aí pelo mundo. Se ela voltar para mim, eu estou com medo de alguém adulterar ela e colocar alguma coisa dentro dela para ainda tentar justificar essa minha prisão. Ela não tinha nada dentro, claro. Realmente não desafiei nada. Mas eu estou assustado de acontecer alguma coisa desse tipo. E alguém ainda colocar alguma coisa dentro da minha mala. Ela só está com um cadeado simples, ela não está com nada especial. Eu não... Tem aqueles em aeroporto, aqueles guichês que dão uma selada na mala com plástico. Isso. Eu nunca usei isso, na verdade. Eu era meio desligado. Agora eu vou começar a fazer quando eu for viajar. Mas eu não fiz. Então, estou com medo dessa mala chegar adulterada e alguém apontar alguma coisa que eu não fiz. Mas esse medo chega para você também na forma de evitar novas viagens ou você pretende continuar viajando? A princípio, eu quero continuar viajando. Já tenho viagem marcada, na verdade. Já tenho para maio, meu aniversário. Eu me dou um presente, fazer viajar. Mas eu vou mudar minha rota. Eu ia com a companhia aérea africana também. Saiu muito mais barato comprar, mas eu já vou cancelar essa passagem. Eu não vou mais passar pela África. Não pretendo fazer isso, então eu vou escolher muito bem minhas rotas agora, com qual eu vou. Mas que eu pretendo continuar viajando. Espero que esse estresse pós-traumático não venha com medo de viagem, que assim é uma coisa que eu adoro fazer. Já tenho duas marcadas para esse ano, na verdade. Essa primeira que eu falei em maio agora, com a companhia africana, que eu não vou viajar por ela, mais de jeito nenhum. A de julho, a de agosto não, tá tranquilinha, a companhia era boa, mas teria esses cuidados sempre. A minha, comprar uma mala nova, que tem, de mão nova, que tem trancas, e a minha mala despachada sempre vou fazer ela naquele guichê lá, vou enrolar ela, plastificar, para que não haja risco de ninguém colocar nada. Ricardo Alves, que bom que esse pesadelo terminou, embora, claro, você tem algumas sequelas desse drama que você passou, mas você está de volta para casa, você está no seu país e certamente você vai ser muito melhor acolhido aqui do que foi lá fora na Etiópia. Se bem que a Embaixada Brasileira, pelo que você relata, atuou muito corretamente no seu caso e muito prontamente também, né? Exato, a embaixada foi ótima. Desde o primeiro dia, na verdade, eu já falei com a secretária, no sábado, eu já falei com a secretária da embaixada. Ela me relatou mais ou menos como seria o processo, e eles me ajudaram muito. Ela me levou para tudo que é lugar, a embaixada ia me buscar de carro. Boa parte, assim, ela foi resolver sozinha no aeroporto, para não precisar ser vista por esse policial do aeroporto que queria me manter preso. Então, realmente, a embaixada me ajudou muito, muito. Eu só tenho a agradecer a embaixada também. Meus amigos aqui que entraram em contato ficaram pedindo para a embaixada. E quando eu consegui, quando eu percebi que eu ia ser preso, meu celular não tinha chip da idade da Etiópia, eu não comprei, que não ia ficar lá. Né? Mas tem um home internacional que ainda bem pegou. Pegou muito mal, com fraca conexão, mas pegou. E eu consegui mandar mensagem para minha família e alguns amigos estratégicos que pudessem entrar em contato com outros e pedir que entrasse em contato com a embaixada, ficasse pressionando para que resolvesse meu caso, porque eu realmente estava ali inocente. Ricardo Alves, muito obrigado pela sua atenção. Saúde para você. Obrigado. Descanse, relaxe. Eu só tenho a dizer a você o seguinte: boa viagem. Que a próxima seja a primeira. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Saudações pernambucanas. Opa, obrigado.